Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma aula. A gente vai aprender sobre tuplas, né? E lembrando que esta aula ela faz parte de uma série de aulas com o objetivo de capacitar o jovem que queira se ingressar na área de tecnologia como um desenvolvedor de software. Bacana? Bom, tuplas, né? Então o que iremos aprender nessa aula, né? O objetivo conceitual e o nível de complexidade desta aula, né, como de praxe, né? A gente vai aprender sobre tuplas, especificamente sobre tuplas, né, nessa aula. E, por fim, a gente conclui, ok? Então, esta aula tem o objetivo de demonstrar de uma forma superficial os conceitos fundamentais para quem pretende começar a carreira de desenvolvimento de software. Não é objetivo desta aula nos aprofundar e preparar o desenvolvedor para ter total domínio em ser um especialista na carreira de desenvolvimento de software, beleza? Então, tuplas, né? O que são tuplas, né? Em programação, especialmente em Python, né? Muitas vezes precisamos agrupar valores que têm relação entre si, como as coordenadas, registros fixos, né? Ou configurações que não devem ser alteradas. Para isto, existe uma estrutura muito útil, a tupla. Tupla é uma coleção ordenada de valores, imutável e representada por parênteses, ok? Então, a palavra-chave aqui é imutabilidade, né? Uma tupla, depois de criada, não pode ser alterada, né? Você não pode adicionar, remover ou modificar seus elementos. Essa característica torna as tuplas ideais quando você quer garantir que certos dados permaneçam fixos, seguros e consistentes durante toda a execução do programa. Mas então, né? Para que servem as tuplas? É um jeito de sinalizar que esses dados não deveriam ser alterados, ok? E é um meio de garantir que os elementos estarão em uma ordem específica. Um outro detalhe é que o acesso ao elemento de uma tupla ele é muito mais rápido, ok? Então, para criar uma tupla, utilizamos os parênteses, né? E podem receber distintos tipos de dados. Por exemplo, eu criei uma tupla, né, que é uma variável que vai receber uma tupla nesse formato entre parênteses, com diversos tipos de dados. Eu tenho o inteiro, o 2 que é inteiro, o 3.4 que é ponto 14, que é um float, tem uma string e tem uma lista, né? 1, 3, né? E aí a gente executa essa tupla e quando a gente executa a tupla, né? A gente armazena os dados na primeira execução e quando a gente executa a tupla, a gente percebe que os valores foram carregados nesse formato, né? Separado por vírgula e, e entre parênteses, ok? No entanto, é possível definir duplas sem a utilização de parênteses, apenas listando os elementos separados por vírgula, conforme exemplo aqui, né? Então, eu estou criando uma tupla sem parênteses. Só de eu colocar vírgula, né, entre os números, já é caracterizado que esta variável estará no formato de uma tupla, ok? Então, quando eu executo, eu estou recebendo os dados, né? E executando essa variável, eu tenho esse formato aqui, sem parênteses, ok? Então, para acessar um elemento pelo índice, ainda usamos os colchetes, ok? Então, eu preciso ter acesso ao elemento -2, né, que esteja na posição -2. Quando eu executo, ok? Eu tenho o olá mundo, ok? Lembrando que menos, né, -2, né, negativo é de trás para frente. Eu tenho a posição 1 e tenho a posição 2, olá mundo, ok? Eu posso também percorrer, né, os elementos de uma tupla, né, através do for. Né? Então, eu tenho esse laço de repetição que vai percorrer elemento a elemento dessa tupla. Né? Então, quando eu executo esse for, perceba que eu estou usando a função print, né,
para exibir cada elemento em cada volta, né? Então, primeiro ele exibiu o 1, o 2, o 3.14, o Olá Mundo e uma itens de uma lista, ok? Então, mas como dissemos, né, a tupla ela é imutável. Assim, se tentarmos mudar algum dos seus elementos, teremos um erro. Por exemplo, vamos testar essa tupla, né? Eu quero é, atribuir essa string na posição -2, ou seja, eu vou fazer a atualização do Olá Mundo, né? No caso da tupla, que é imutável, eu vou receber um erro, ok? Quando eu executo, percebam que estamos tentando mudar algum elemento da tupla, ok? Então, eu recebo esse erro, né, esse type erro, né, dizendo que o objeto não é suportável, ok? Então, para alterar uma tupla, nós podemos fazer um procedimento que a gente fala que é bem forçado, né? Ou seja, primeiro eu transformo a tupla em uma lista, no caso, eu consigo, né? Diferente da tupla, uma lista eu consigo fazer a alteração dos seus elementos, né? Então, eu atribuo o conteúdo de uma tupla para uma lista, aí eu faço a alteração da lista. E depois eu posso até transformar uma lista de volta numa tupla, ok? Então eu trouxe esse exemplo aqui, né? Primeiro eu crio uma lista, né? Que vai receber a tupla, né? Porém convertida em lista, né? Quando eu executo, percebam que a lista, né? Eu tenho essa lista que está no mesmo formato de uma tupla, porém não está entre parênteses, né? Está entre colchetes, ok? O que caracteriza uma lista. E eu posso, então, agora, com uma lista, nessa variável lista, eu consigo alterar o elemento que está na posição -2. Quando eu executo, percebam que eu fiz a alteração. Quando eu executo, perceba que onde eu tinha o valor, né, Olá Mundo, ele foi alterado para André, nessa posição aqui, ok? Aí sim eu posso pegar essa lista e colocar em uma outra tupla, ok? Então eu estou fazendo a conversão, né? Eu estou convertendo uma lista numa tupla, ok? E atribuindo essa variável, né? Essa tupla já modificada. Então, quando eu executo esse procedimento, percebam que está entre parênteses, o que caracteriza uma tupla, né? E os elementos estão todos certinho. Mas, no entanto, né, como eu disse que a tupla ela não pode ser, os seus elementos não podem sofrer modificações, né? Vocês vão perceber que a tupla original, né, que é esta aqui, ela não sofreu nenhuma alteração, continuou com Olá Mundo aqui, né, e entre parênteses, e porque os dados são imutáveis, ok? Outra utilidade de tuplas, né, é para fazer uma função retornar mais de um valor, né? Então, eu criei uma função que chama sec, né, que recebe um parâmetro x, né, um x qualquer, né, e ao listar valores separados por listas, né, por uma lista, automaticamente é criada uma tupla, que é o que é retornado pela função. Então, o meu retorno aqui, né, dessa função, vocês percebam que esse retorno ele está recebendo o quê? Elementos separados por vírgula, ok? Como eu disse anteriormente, né, quando eu atribuo os elementos sem os parênteses, ele já caracteriza eu já caracteriza que seria uma tupla, ok? Então, essa função criada, ela está retornando uma tupla, ou seja, elementos separados por vírgula, né? Então, quando eu chamo essa função passando o número 3, né? Eu estou passando o número 3 aqui, né? Um valor nesse parâmetro que é esperado nessa função, né? Estou passando o valor número 3, a função será executada e o retorno, né, vai receber cada variável
o conteúdo de cada variável aqui multiplicado por 3, né? Então, o x vai permanecer do mesmo jeito, né? Eu não estou fazendo nenhuma operação com ele, porém o segundo valor é o 2 vezes x. 2 vezes x, o valor que tem que ser 3, né? Estou multiplicando por 3. Então, aqui seria o valor 3, aqui o valor 6, aqui o valor 9, né? 3 vezes 3, 9. E o André, quando eu pego uma string e multiplico pela quantidade, ele vai repetir, né? Conforme a gente viu em aulas anteriores, ele vai repetir esse André pela quantidade de vezes, no caso aqui eu estou passando 3, ok? Como parâmetro, ok? Então, eu criei essa função. Quando eu executo a variável, né, que recebeu o resultado, vocês vão perceber que eu tenho o valor 3, que é 3 multiplicado, 3 dentro dessa variável, o segundo item da tupla é o 6, o terceiro item da tupla é o 9 e o quarto item é o André, que é a string, né, repetida 3 vezes, ok? Então, perceba que o resultado retornado acima está entre parênteses, ou seja, é uma tupla, ok? O retorno dessa função, mesmo que eu não coloque parênteses aqui, ele já considera que o retorno estará entre parênteses, né? Porque é uma tupla de retorno. Bacana? Então, concluindo essa aula, né, sobre tuplas, né, foi bom, parabéns por vocês terem chegado até aqui, né, já são várias aulas ministradas aqui, né, passo a passo, né, de uma forma bem prática, né, e hoje você deu mais um passo importante na sua jornada como desenvolvedor, aprendendo a trabalhar com tuplas, né? Uma estrutura simples, mas extremamente poderosa e importante dentro da lógica de programação. Ao entender o conceito de imutabilidade, né, você também desenvolve uma mentalidade essencial no mundo da tecnologia, que é a capacidade de escolher a estrutura certa para cada tipo de problema, ok? Então, cada novo conceito que você domina, por menor que pareça, constrói um pedaço da sua base como programador. E é assim como uma tupla, né? Como uma tupla guarda informações que permanecem seguras e organizadas, o seu conhecimento também vai ficando mais sólido e confiável a cada estudo. Continue explorando, testando e praticando. A programação não é sobre decorar código, mas sim sobre entender como pensar, como resolver problemas e criar soluções reais, né, para o nosso dia a dia. Você está no caminho certo, siga firme. O futuro da tecnologia está aberto para quem, como você, escolhe aprender um pouco mais todos os dias. Bacana? Então, obrigado pelo seu tempo. Até a próxima aula. Fechado?